A Jovem Pan, também apelidada de Jovem Clã, por sua linha editorial fascistoide, por espalhar fake news, segue colecionando derrotas na justiça. Só nos últimos dias, ela levou 3 surras. Uma do jornalista João Lara Mesquita, sócio do jornal Estadão. Outra do ministro, advogado e agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. E a terceira foi do apóstolo Valdemiro Santiago. Apanhado Valdemiro Santiago é barra pesada. Mas o que deve mesmo preocupar o Tutinha, que é o dono da emissora, é um pedido do Ministério Público Federal de cassação das suas concessões públicas por divulgação de notícias falsas e ataque à democracia. Esse processo prossegue, e isso sim é que assusta o Tutinha. A primeira porrada foi mais moral do que financeira. Segundo o relato de Rogério Gentili no site UOL, na quarta-feira passada, dia 13, aspas, a Justiça Paulista rejeitou um pedido de indenização por danos morais feito pela Jovem Pan contra João Lara Mesquita, herdeiro da família que fundou o jornal O Estado de São Paulo. No ano passado, João Mesquita, nas vésperas da eleição presidencial, sem citar a palavra Jovem Pan, escreveu uma postagem nas redes sociais no qual tratava da emissora que se fez vendendo editorial pelo melhor preço. Declarando-se atingida pela postagem, vestiu a carapuça, a Jovem Pan processou o jornalista exigindo uma indenização de R$80 mil. Mas agora saiu a decisão, perdeu, dançou. A emissora foi derrotada na primeira e na segunda instância. A juíza Luciana Lacchimia concluiu que a Jovem Pan, olha a conclusão da juíza, ao longo dos últimos anos, exerceu uma linha editorial em consonância com o governo de ocasião. Com isso, ela deixou abertos francos para as críticas. Fechou aspas. A juíza, fecha aspas, a juíza ainda afirmou que a crítica de João Lara Mesquita foi ácida, mas sem ilícito civil. Já na decisão da segunda instância, tomada agora, dia 12 de dezembro, o desembargador Dácio Tadeu Viviane Nicolau afirmou que a postagem não causou prejuízo à Jovem Pan, citando eventuais perdas de anunciantes ou de audiência. Portanto, não há reparação sem dano, declarou. Ou seja, dançou mesmo. Já a segunda derrota foi mais sensível, e política e financeiramente. No início de dezembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão e condenou a Jovem Pan e a ex-comentarista Cristiana Grael a indenizarem o ministro Cristiano Zanin em R$25 mil por danos morais. Segundo o site de entretenimento F5, do jornal Folha de São Paulo, o ex-advogado do presidente Lula, do PT, já havia ganho o caso em 2 instâncias e a emissora tentava recursos de embargos de declaração para reduzir ou não cumprir a pena. Mas dançou também, mais uma vez. As baixarias contra Cristiano Zanin foram obradas em 7 de outubro de 2022, 7 de outubro do ano passado. Em transmissão no YouTube, na TV Jovem Pan, a Cristina chamou o advogado de bandido. Aspas, ganhou milhões do PT para ficar visitando o Lula aqui em Curitiba na cadeia, fazendo companhia, bolando estratégia de defesa, sorrindo, né, coitadinho? Apanhou tanto, rosnou a comentarista. Processada, a fascistinha, que era uma das mais raivosas da emissora e foi inclusive defecada pela empresa no final do ano passado, alegou que exerceu apenas o seu direito à liberdade de expressão. O desembargador José Carlos Ferreira Alves, porém, rejeitou a sua desculpa e negou seu pedido de recursos. Aspas. Ao rotular um respeitado advogado de bandido, a requerida evidentemente extrapolou o regular exercício do direito de expressão e de informação, praticando ato ilícito na medida em que maculou injustificada e desnecessariamente a honra e a imagem do apelado, que inclusive foi sabatinado e aprovado pelo Senado Federal para tomar posse no eglégio Supremo Tribunal Federal, STF. Fecha aspas. Essa foi a segunda surra. A terceira surra foi a humilhante. A emissora foi condenada pela Justiça Paulista a pagar uma indenização de R$20 mil ao apóstolo Valdemiro Santiago, que é o fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, que está em decadência. Em fevereiro último, segundo o processo aberto pelo charlatão, por esse lobista da fé,
comentaristas do programa Morning Show espalharam fake news para manchar sua imagem com acusações infundadas. Entre outras coisas, esses comentaristas da Jovem Pan afirmaram que o lobista da fé não tinha a mínima credibilidade e vendia feijão milagroso para a cura da Covid, fecha aspas. Diante da justiça, Valdemiro Santiago jurou que jamais vendeu feijão e que jamais prometeu que qualquer feijão seria para a cura do coronavírus, fecha aspas. Conforme descreve o site UOL, o programa da Jovem Pan se baseou num vídeo que viralizou na internet, foi replicado por muita gente. Um inquérito policial, no entanto, concluiu que ele havia sido adulterado, que esse vídeo havia sido adulterado. Ao arquivar o caso, o Ministério Público ressaltou não ter conhecimento de qualquer pessoa que, induzida a erro, tenha efetuado a compra da semente de feijão. Ao condenar a emissora, a juíza Adriana Cardoso dos Reis disse que a Jovem Pan ofendeu a imagem de Valdemiro Santiago ao vinculá-lo à prática de estelionato, sendo que, na época, o inquérito policial para investigar o suposto golpe do feijão já tinha sido arquivado. Fecha aspas. Essa foi a terceira surra. Essas 3 surras, porém, não devem abalar tanto Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o famoso Tutinha, dono da Jovem Pan. Ele tem muita grana. O que preocupa, e muito, esse empresário, é o risco de perder as suas concessões públicas de rádio e televisão. No final de novembro, agora, a Justiça aprovou uma prorrogação de 90 dias na suspensão do processo em que o Ministério Público Federal pede a cassação das outorgas da emissora por difusão de fake news e ataques à democracia. Mas a ação segue em curso, como uma espada na cabeça do fascistoide que é dono da Jovem Pan. Conforme relembra a matéria da Folha, a ação civil pública do Ministério Público Federal pede o fim de 3 concessões de rádio e uma multa de 13,4 milhões de reais por divulgação de notícias falsas e incitação a atos democráticos em todo o ano de 2022 e no começo do ano de 2023, período do golpe, da tentativa de golpe. Uma audiência de conciliação aconteceu em São Paulo no dia 24 de agosto. A Jovem Pan afirma ao Ministério Público Federal que já vem trabalhando desde o início do ano para acabar com os discursos extremistas na emissora. Entre as medidas que já foram adotadas estão as demissões de comentaristas como Rodrigo Constantino, Joy Martinez, Ana Paula Heckel, Augusto Nunes e Tiago Pavinato. Apesar disso, apesar de ter tirado esses jagunços bolsonaristas, a Jovem Pan segue com a mesma linha. E esse processo para caçar a outorga das 3 concessões de rádio segue em curso. Tem uma paralisia aí de 90 dias, mas pode retomar. A Jovem Pan deve estar realmente, Tutinha deve estar realmente passando um certo sufoquinho.